Existe uma certa confusão em relação até se é uma fase só ou se é já uma real dificuldade. Isso não é confusão só com as mães, como eu disse. Até mesmo os profissionais da saúde às vezes falam, isso é normal, é assim mesmo. Eles não sabem se é ou não, né? E eu também falei semana passada, numa live, que é assim, se a mãe acha que a criança tem alguma dificuldade alimentar, é porque realmente tem, né? Que a gente precisa levar isso em consideração, porque se ela acha que tem uma dificuldade, então ela vai tender a ficar mais ansiosa, querer que a criança coma assim, assado, querer interferir em alguns aspectos que pode piorar a situação. Então, sempre quando a mãe acha que tem uma dificuldade, é bom ela procurar ajuda, tá bom? Seja de um médico, de uma nutricionista, ou uma terapeuta ocupacional, uma fono, todos esses profissionais especializados em trabalhar com dificuldade alimentar. Bom, mas existem também, gente, alguns questionários, algumas perguntas que a gente pode fazer para clarear isso, né, de forma mais fácil aí. É uma fase ou uma real dificuldade alimentar? E aí eu trouxe essas perguntas para vocês aqui, para vocês irem respondendo aí em relação ao filho de vocês, às crianças que vocês conhecem, que vocês acham que possa ter uma dificuldade alimentar, tá bom? Então, olha só. A primeira coisa é em relação à quantidade de comida que aceita. Então, assim, a variedade, né? Quando a criança tá nessa fase difícil, que eu falei, que pode acontecer aí a partir de 2 aninhos de idade, ou no 2º ano de vida, na verdade, às vezes a criança nem completou 2 anos ainda e já começa, né? Então, quando ela tá nessa fase mais seletiva, ela era uma criança que comia de tudo e agora começa a escolher, né? E aí, ela aceita uma variedade menor de alimentos do que ela aceitava, né? Mas ela ainda come uma boa variedade, ela ainda come aí mais de 30 tipos de alimentos, tá bom? Já uma criança com uma dificuldade real, mesmo que ela tenha essa idade, tá, gente? 2, 3, 4, ela pode ter uma dificuldade real, né? Geralmente, essas crianças são mais restritas e elas geralmente aceitam aí menos de 20 tipos de alimentos, tá? Sendo que dificuldades mais graves aceitam menos de 10, às vezes menos de 5 tipos de alimentos, tá bom? Mas a partir de 20, menos de 20 já pode ser classificada aí como uma criança que tem uma dificuldade alimentar. Outra coisa é o seguinte, é uma pergunta que a gente pode fazer, assim, quando, normalmente, mesmo que a criança esteja nessa fase difícil, vamos supor que ela comia aquele tipo de alimento, né? Ela come arroz, feijão, carninha e cenoura. Isso é rotineiro, né? Ela aceitar cenourinha e tudo. E aí, de um dia para o outro, ela para de aceitar o feijão e a cenoura, né? E o que é normal? Ela falar no dia seguinte, é uma coisa que ela sempre come, ela para de gostar, tipo assim, enjoou, sabe? Então isso é normal, mas naturalmente, essa criança, mesmo estando nessa fase difícil, ela volta a aceitar esses alimentos recusados aí naturalmente depois de umas 2 semanas, mais ou menos, tá? Ela volta a aceitar esse alimento. Então, isso que é o normal. Então, a criança um dia fala que não gosta, aí passa um tempo e volta a comer normalmente aquele alimento, tá? Uma criança com uma real dificuldade, ela raramente vai aceitar aquele alimento de novo, tá? Se nada for feito, né? Se nada for feito, tá, gente? Não é que não tem jeito, não. Se nada for feito, ela raramente vai aceitar aquele alimento de novo, né? Mesmo depois de fazer essa pausa aí de 2 semanas, né? De 1 mês, ela não quer, ela não volta mais. E isso vai fazendo com que a criança cada vez mais vai aceitando cada vez um número menor de alimentos, tá? Então, a lista de alimentos que a criança come, que a criança aceita, só vai diminuindo,
né? Ela vai perdendo os alimentos e nunca volta a aceitar de novo, né? Ou raramente. Então já é considerado uma dificuldade alimentar mesmo, tá? Outra coisa que você pode se perguntar aí é o seguinte: o que acontece quando você coloca um novo alimento no prato do seu filho, da sua criança, né? Geralmente, quando a criança está nessa fase difícil, mas é só uma fase, né? Geralmente a criança é capaz de tolerar aquele novo alimento no prato dela, tá? Mesmo que ela não queira comer, né? Geralmente ela ou toca, põe a mãozinha ou o garfo, fala que não quer, ou deixa lá do lado, fala que não quer, mas continua comendo o resto do prato, tá? Já uma criança que já tem dificuldade alimentar, a criança tende a ficar muito estressada quando você coloca aquele alimento novo, né, ali perto dela. Essas crianças podem, assim, chorar, fazer uma birra, né, quando você coloca aquilo próximo, né, incomoda muito ela. E elas se recusam muitas vezes elas se recusam completamente a continuar comendo enquanto tiver aquele negócio ali, tá? Enquanto ela estiver vendo aquele alimento. Às vezes tem que trocar o prato, né? Porque contaminou ali, né? Sujou, tá? Então, isso já é considerado uma dificuldade alimentar mesmo, não uma fase, tá? Então, são essas perguntas, assim, não é algo, assim, objetivo, né? Medicina e a prática, assim, das crianças, os seres humanos não são, né? Não é assim, gente, matemática, né? É claro que existem, a gente precisa avaliar cada situação. Eu tô dando uma noção aqui para vocês, tá bom? Né? Mas não é assim, abaixo disso é doença. Não, entendeu, gente? É uma dificuldade, né? Então, quando a gente está lidando com crianças, com pessoas, a gente tem alguns sinais, alguns indícios de que é realmente uma dificuldade alimentar, tá bom? Então, isso que eu tô falando aqui para vocês. Então, existem alguns parâmetros, tá? Que podem variar. Existem vários tipos de questionários que podem ser feitos, né? Mas eu tô dando aqui uma noção de um. Então, eu já falei, olha só. Em relação ao número de alimentos, geralmente mesmo uma criança que está na fase difícil lá, ela aceita mais de 30 tipos de alimentos, tá? E essas crianças, elas param de comer um alimento, quando tá só na fase, né? Para de comer um alimento, mas depois de 2 semanas pode voltar a aceitar normalmente, naturalmente. Enquanto que as crianças com dificuldade, não. Os alimentos só vão diminuindo. Só vai aceitando cada dia menos, né? Raramente aceita de novo aquele alimento que ela recusou, tá? E outra coisa que eu falei é assim, quando você coloca um alimento lá no prato da criança, que tá mais na fase lá chata, ela reclama, às vezes ela nem come não, mas ela não faz ela não se estressa a ponto de chorar, fazer birra, falar que só vai voltar a comer se trocar o prato, né? Então a criança com dificuldade alimentar já tem essa, né? Ela já fica bem mais estressada.